Fala galera, beleza? Então agora aqui é um testezinho simples, vamos dizer assim, colocando o Z da máquina para trabalhar. Então todo o trabalho que é, digamos assim, o relevo 3D, que tem variações na elevação, vai exigir muito do Z, tá ok? Vamos fazer o testezinho, já que ali eu estou trabalhando no Z com um motorzinho de 10 quilos. Vai ser aqui um recortezinho simples, vamos criar aqui uma rodinha de 40, o centro aqui vai ter 20, não, 20 é exagerado, calma aí, 12. Então aqui eu tenho uma peça que, digamos assim, é uma peça 2D. Os recortes 2D, eles exigem muito pouco do Z, já que, digamos assim, a função do Z é o quê? Subir e descer a fresa. No 2D, a fresa ela é descida uma vez a cada passagem, tá ok? Num relevo 3D, o Z ele está trabalhando ali constantemente. Então vamos tornar agora isso daqui uma peça 3D. Vamos vir aqui em modelar. Eu vou fazer uma modelagem superficial ali, mais ou menos de uns 5 milímetros. Então eu vou pegar aqui e selecionar os dois vetores, já que eu vou querer fazer esse arredondamento aqui entre os dois. Vou vir na ferramenta forma, pegar aqui o curvo, vou colocar aqui, vamos deixar a altura da base 0. E aqui embaixo está escalar até 5 milímetros. E vamos aplicar. Que ele já tinha criado, daí a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai fazer isso daqui com o Z. Só que se eu deixar dessa maneira aqui, ele vai desconsiderar esse centro aqui. Porque ele vai entender que aqui não tem nada. Então se eu boto para recortar, isso daqui é vazio. Só para aqui não ficar vazio, a gente vai pegar esse centro aqui, ó. Agora vou selecionar só o centro. Vou colocar aqui forma plana. Ver se ele já fecha aqui. Tá? Às vezes colocar 0.1, pode deixar 0 também. Apesar que isso daqui vai ser removido depois. É só para que o processo todo ele seja feito na hora de gerar a usinagem 3D, ele considere esse espaço. Porque senão a máquina ela vai trabalhar só aqui na beirada. E aqui ela vai considerar o centro também. Então tá aqui, vamos vir em percurso. Eu já vou partir do inicial para o final, já que é um relevo mais superficial, então a profundidade máxima vai ser 0.5. Mas sempre lembrando que quando vai trabalhar com relevo, é interessante fazer o desbaste antes para remover material. E depois você vem com a fresa de acabamento e retira o excesso ali, o que restou do material para chegar no resultado final. Tá? Essa telinha aqui ela aparece e ela está mostrando basicamente o seguinte aqui, ó. Tá vendo a partezinha mais clara e a partezinha mais escura? A combinação dos dois significa a espessura do material. Esta parte aqui, ela significa a altura aqui ou a espessura dessa peça que a gente desenhou. Tá vendo? Essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela tem 5 e aqui para baixo está sobrando 10. Como eu vou trabalhar com MDF e eu quero o quê? Eu quero que ele remova uma camadinha da superfície para remover aquele laminado. Então eu posso descer a peça dentro do material, essa peça superficial. Colocando aqui, eu acho que vamos colocar 0.3. Tá vendo? Ele criou uma casquinha aqui, aí cada um define. Poderia ser 0.5. Vamos deixar em 0.5. Então eu desci aqui a parte que ela vai usinar dentro do material. Já que é um MDF, ele é laminado, eu quero que arranque aquela camada de cima.
Porque senão no ponto mais alto da peça, provavelmente a fresa nem vai tocar, tá? Se tratando de uma forma circular, onde vai ter só um pontinho ali que é o de acordo com a superfície, mas aqui é uma maneira de garantir que vai remover tudo ali. Dá OK. E agora aqui é a hora de escolher a estratégia de trabalho. Você quer trabalhar com varrimento, você quer trabalhar com contorno. Eu acho que quando trabalha assim com formas circulares e tudo mais, o contorno acaba apresentando o melhor resultado, mas tem que testar na prática. Selecionar aqui a fresa Ball Nose de 3 milímetros. Vamos ver com que passe ela está aqui. Ela está com passe aqui, vamos deixar com passe. Eu vou aumentar o passe aqui, é aquela questão, tá? Quanto maior o passe lateral, menor a precisão, menor a, digamos assim, o resultado final, tá? A perfeição do resultado final. Quer que já saia sem necessidade de acabamento, você tem que diminuir o passe. Aqui, aumentando o passe, aqui eu vou aumentar só para que seja um processo um pouco mais rápido. Depois exige a necessidade de passar uma lixinha ali, já que pode ficar marcado. Tá? Vou deixar aqui com passe lateral de 1. A velocidade vai trabalhar no limite aqui, apesar de aqui estar 20 milímetros por minuto, a máquina ali, a configuração de motor dela, no máximo chega a 1000. Não importa se eu ponho a 3000 aqui, não vai chegar a 3000. A limitação está pela configuração dos parâmetros da máquina. Tá? Agora, se é uma máquina que consegue trabalhar numa velocidade altíssima e tudo mais, aí é importante sim a atenção aqui na velocidade que ela vai trabalhar. Mas eu acho que 1000 ali é uma velocidade que vai tranquilo. Passe lateral. Aqui a estratégia. Quando é contorno, a máquina ela sempre vai se deslocar até o centro da peça e vai começar a trabalhar do centro para as beiradas. Quando é varrimento, ela vai começar aqui de um lado para o outro da parte de baixo. Aí eu peguei, tem até um vídeo explicando a respeito de qual seria a melhor estratégia em cada situação, principalmente quando você vai utilizar somente a fresa de acabamento partindo do início para o resultado final, sem fazer um desbaste. Porque tem que observar, como mencionado, se aqui fosse uma esfera perfeita, tá? Uma esfera perfeita, e ela estivesse dentro do material e eu selecionasse varrimento, ela viria aqui nesse canto, que já está abaixo aqui, e entraria de uma vez no material. Tá? Se fosse uma esfera perfeita, a melhor estratégia seria o contorno, porque ela iria lá no ponto mais alto da esfera e começaria a trabalhar. Então ela estaria progressivamente removendo uma quantidade maior de material, já que no varrimento, logo no processo inicial, aquela primeira descida da fresa, ela já desceria removendo a maior quantidade de material que ela iria remover. Tá? Mas enfim, é assunto de outro vídeo. Aqui vamos optar pelo contorno, por ser uma forma circular e não vai ter muito impacto, já que é um relevo meio que superficial. Então vamos calcular agora aqui. Tá vendo? Aqui tem que observar isso daqui. Ó. Isso aqui é um problema. Tá vendo que tem esse monte de pontinho aqui e tal? Se eu gerar o arquivo agora, a máquina vai trabalhar que nem doida nessa parte. Tá? Por que isso aconteceu? Tá vendo que aqui, ó, quando a gente é bem rigoroso aqui no zoom, é como se não tivesse emendado as peças aqui. Eu vou emendar isso daqui só para não ter esse problema. Eu vou criar eu posso aumentar, ou posso criar, eu só não vou aumentar isso aqui, eu vou criar um outro, porque senão depois ainda eu vou fazer o recorte do furo ali do centro. Eu vou criar um outro com 15, vou aplicar, tá? Eu vou desconsiderar isso daqui que eu fiz, é bom até porque fica de uma referência de erro. Se aqui está apresentando essas variações, na hora de trabalhar a máquina vai trabalhar que nem doida. Tá? Até o próprio estratégia que ela utilizou aqui dá para ver que não é uma coisa eficiente, ó. Mas foi em função disso daqui, ó. A peça está apresentando umas variaçõezinhas aqui. Então essas variaçõezinhas não são interessantes.
Então eu vou criar aqui novamente um círculo, só que ele é maior e eu vou fundir ele com essa outra peça para não ter esse risco de ter essa questão da emenda ali. Deixa aqui. Tá, agora vamos modelar, apagar isto. Esse monitor aqui, acho que vocês estão vendo, ele é oval. Esse monitor ele é wide, assim fica esquisito até para trabalhar. Preciso pôr uma placa de vídeo aqui para aumentar a resolução. Vou voltar lá no modelar, vou vir aqui na forma e vou simplesmente novamente aqui fechar esse meio. Deixa eu tirar isso daqui. Vou fechar esse meio. Até já fica essa referência, ó. Eu vou aumentar um pouquinho mais, também já fica aí de dica, ó. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 5 aqui, lembre-se o seguinte, a forma ela é criada sempre de baixo para cima, tá? Tudo que tiver em cima disso daí, ó, ele é elevado, tá vendo? Isso daqui não foi o que eu criei, mas a peça ela foi criada embaixo, ela elevou. Aí o que a gente pode fazer? Ao invés de utilizar essa primeira opção que tem aqui, ó, a gente utiliza essa daqui, ela funde o que está em cima com o que está embaixo. Só que, enfim, aqui a gente colocou a altura de 5, elas ficariam rentes, ó. Tá vendo? Aqui é só para fechar. Vamos deixar aqui com 1 milímetro e vamos aplicar. Tá vendo? Agora aqui ela fez o fechamento perfeito aqui desse centro. Fez o fechamento perfeito. E vamos voltar agora aqui para o calcular. E vamos calcular de novo para ver se gera um percurso mais bonito. Tá vendo? Mais bonito e mais eficiente, tá vendo? Agora ele é todo redondinho, não tem aquele monte de variação que tinha, mas foi coisas que precisa se observar. Até mesmo no próprio percurso você já consegue identificar se vai ser um percurso eficiente. Aquele que a gente gerou antes, eu tenho certeza absoluta que não seria. Ali na hora de fazer aquele lugarzinho que ficou sem preenchimento, ela teria muita variação. Tá. Então, além agora de fazer o desbaste que a gente fez ali, então é um desbaste superficial na superfície ali do material, só que vamos supor que a gente quer fazer uma rodinha aqui, eu vou utilizar essa mesma fresa, para não precisar substituir a fresa, eu vou utilizar a mesma fresa, a ball nose, já que tipo não tem como salvar, na hora de salvar o arquivo ali, salvar um arquivo junto, o processo junto, sendo fresas diferentes. Se é fresa diferente, precisa salvar um percurso diferente, já que a nossa máquina ou o programa ele não aceita tipo assim, o reconhecimento da substituição da fresa. Agora aqui vai ser por fora, vai ser um recorte aqui. Selecionar a ball nose aqui para dar para salvar junto. Ball nose. Colocar profundidade. Não, aqui não pode mudar. Vou mudar aqui. Eu vou fazer o recorte com a fresa ball nose. Passos de 2 milímetros. Eu vou colocar para ela avançar 16,5 sobre o material. Por mais que o material ele seja de 16. Por que isso? Porque a gente está utilizando uma fresa ball nose. A fresa ball nose ela é arredondadinha. Então se eu coloco até de 16, ela vai chegar lá no final, mas provavelmente a lateral do material vai ficar assim, ó, da peça e do coisa. Então precisa passar um pouquinho. Então galera, aqui só para complementar de novo aqui foi que eu não vi, acabou enchendo a memória do celular. Vi que desligou, coloquei para recortar a peça, depois que eu fui ver não estava gravando mais, encheu a memória. Mas voltando aqui, só para falar novamente a respeito da questão de quando calcula aqui, dá o erro, e esse erro está informando que vai atravessar o material, que isso é em função de que muitas máquinas às vezes têm a base da mesa de metal, às vezes a fresa pegar ali vai quebrar, mas sempre aquela boa ideia é utilizar uma tábua de sacrifício de madeira, para que atravesse o material de fato e não tenha problema quanto a isso. Tá? Em função dessa fresa, precisa atravessar porque a parte dela de baixo é redonda. Senão isso vai ser transmitido aqui para o cantinho da peça. Aqui já tem uma pronta, que foi a que recortou sem gravar.
tá? Calcular, ok. Então o arquivo já está salvo, e daí o processo foi aqui, ó, salvar. Vou salvar por cima ali de novo, só para mostrar fazendo o processo. Então aqui, ó, rodinha, teste. Salvar, sim. Agora que eu vou posicionar novamente a máquina. Aqui foi onde foi recortado. Opa. 0.1. Então vamos lá, só recapitulando aqui. Então a fresa é a fresa de 3 milímetros, uma fresa do tipo ball nose. Ela vai trabalhar com os parâmetros máximos que está configurada a máquina aqui, que seria 1000 milímetros de avanço. O passe lateral dela vai ser de 0,1 milímetros. 0,1 milímetros não, na verdade 1 milímetro de passe lateral, que é aquela condição. O passe lateral é maior, o resultado final vai precisar de um acabamento. Com passe lateral menor, já sai ali a peça perfeita. Só que, obviamente, demanda de muito mais tempo de trabalho. Às vezes é mais prático trabalhar com passe lateral um pouquinho maior, depois vem com uma lixinha e dá um acabamento dependendo da exigência da peça. Tem peça que tem que fazer com passe mínimo ali para não ter necessidade de acabamento. E basicamente é isso. E o recorte final também vai ser feito com a mesma fresa, dando passe de, acho que 2 milímetros, 1,5 milímetro, que é o passe de profundidade só para recorte. Só zerar aqui e vamos lá.
aqui teria o resultado final com a peça já seria uma rodinha com a superfície arredondada. Então, da mesma maneira como lá no resultado a gente via as linhas, aqui dá pra ver. Óbvio que também a gente tá falando do MDF, ele tem essa característica de ficar meio descabeladinho, por assim dizer. Mas aí nesses casos entra, obviamente, a aplicação de uma lixa. Seria aqui uma lixa mais... Seria o ideal até uma lixa mais fina, mas teria aqui o resultado. E a ideia aqui era colocar o Z para trabalhar mais, ok? Para ver se ele não dá problema quanto a isso. Porque no recorte 2D, como mencionado, o Z ele trabalha muito pouco. Quando a gente trabalha com relevo 3D, o Z está constantemente sendo exigido e muito do tempo de trabalho está utilizando os 3 motores. No recorte 2D, depois que o Z desceu o passe ali, está trabalhando muito X e Y. Às vezes X, às vezes Y, às vezes os dois simultaneamente. Mas no relevo 3D, digamos assim, os trabalhos de maior exigência da máquina como um todo, porque muito do tempo está utilizando simultaneamente os 3 motores, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!